Salve, salve galerinha! Hoje é sexta-feira, sexta-feira é um dia especial, mas antes de mais nada, vamos jogar pedra, papel e tesoura? Pedra, papel e tesoura. Se você perder, se eu vencer, você se inscreve no canal, beleza? Sem discussão. Então vamos lá. Pedra, papel e tesoura. Sim, gente. Pedra de novo. Se você botou tesoura, você perdeu. Você tem que se inscrever aqui embaixo agora, viu? Beleza? Então, seguindo adiante agora. Estamos aqui hoje para falar de Falcão e Soldado Invernal. Por enquanto, essa é a nova série da Disney Plus, que a gente sabe que se você não viu ainda, se você não está acompanhando episódio por episódio, foge desse vídeo, vai ver a série, ou vai lá, ou se você já viu o primeiro e o segundo, vai ver os vídeos sobre o primeiro e o segundo episódios. E sobre minhas expectativas como um todo, tá? E depois a gente conversa melhor sobre isso, ok? Mas vamos lá, vamos lá. Galera, o que aconteceu, né? A gente tem uma série se desenvolvendo. Ela tá seguindo o ritmo que eu esperava que ela seguisse agora. Bem no padrão que eu esperava. Eles deram uma modificada em algumas coisas. Por exemplo, o Power Broker. Até agora ele não apareceu, né? Mas ele é um cara que dá poderes pros outros. Só que agora, ao invés dele ser um cara que tem um poder de dar poderes... Não, ele é um cara que é rico e financia pessoas e cientistas para criar poderes para ele. Tanto que ele está por trás desse soro novo de super soldado, utilizado e tudo mais, beleza. Notas importantes sobre esse terceiro episódio que eu gostei muito. Gostei do visual de Madripoor, gostei muito do visual, do estilo, parece uma cidade que daria um cenário fantástico para um RPG ou para algum jogo de videogame, muito estilo cyberpunk. Ela me lembra muito a cidade de cyberpunk, sabe, aquele estilo todo moderno, meio neon, sabe? Achei bem legal. É um tipo de lugar que nós temos inclusive no nosso mundo, assim, paraísos, lugares onde você pode... Não tem extradição, você pode fazer o que você quiser e tá tudo limpo, tudo zerado e dane-se, sabe? Mas vale ressaltar uma coisa, tá? Nesse episódio a gente teve a introdução da Sharon. A gente já esperava, a gente já sabia que ela ia estar na série. Mas a introdução dela nesse episódio foi interessante, mostrou o que aconteceu com ela nesse tempo, enquanto as pessoas foram apagadas e voltadas e enfrentaram Thanos e fim do mundo e tudo mais, sabe? O soldado, obviamente, teve situação, como eu disse antes também, o Zemo, ele pode ser um antagonista, mas ele não é o vilão. Ele não é o vilão dessa saga, ele é um cara que, por mais que ele não concorde nos pontos de vista deles, ele é um cara muito nos interesses dele. E ele é um cara que vai ajudar eles nessa saga. Ele não é o vilão, a princípio ele é um dos mocinhos, entre aspas. Não é ele que ele seja um mocinho, é que ele tá ajudando os mocinhos nessa saga, tá? Outra coisa muito importante é a gente ver a situação da Carly, que mostra... Vamos fazer um breakdown ponto a ponto, né? Vamos lá. Primeiro passo, eles vão, libertam o Zemo, né? A gente tem essa cena da libertação dele. Mostra que a prisão também deles era bem fraquinha, bem esquisitinha. Tipo... Não era uma prisão foda o suficiente para um cara daquele nível, né? Mas tá tudo bem. Beleza. O que é importante ressaltar também? Que nessa cena a gente mostrou que tem um pouco de cada um fazendo seu próprio negócio. Porque o Bucky, ele precisava fazer coisas para eles prosseguirem com a missão, mas ele sabia que ia dar errado se ele comunicasse com o Sam, então para evitar ruído de comunicação ele simplesmente fez o que ele tinha que fazer e deixou por isso mesmo. Isso mostra que eles continuam não conseguindo trabalhar em equipe, ainda estão com muito ruído, muita dificuldade, muito um para um lado, outro para o outro, tá? O Zemo, na verdade, ele parece ser o cara mais coeso do grupo. Facilmente ele é o cara mais coeso do grupo, mais coerente, mais... inclusive salvou a bunda de todo mundo, né? Numa situação em que todo mundo achava que ele ia fugir. Inclusive já tinha ligado os pontos até com a cena dele andando em cima do container, né? É importante ver também outros reflexos da situação do Blip, que mostra mais sobre o GRC, mostra que está sendo meio que usado como uma moeda do governo, dos governos, melhor dizendo, do mundo inteiro, para controlar a população, para controlar as pessoas. Eles estão dando os recursos para quem eles querem, quando eles querem. E é por isso que nasceram os Flag Smashers, que tem que nos quadrinhos são caras que são antipatrióticos, né, querem destruir nações e querem destruir a ideia de nacionalidade.
enquanto na série eles são caras que querem combater o GRC e combater essa desigualdade na distribuição de recursos que está acontecendo. Vamos lá, outras coisas. A gente também vê que tem umas figuras misteriosas na equação. Novamente, o Power Broker foi mostrado como alguém extremamente poderoso, extremamente cheio de conhecimento e tudo mais, porém, ele ainda não apareceu. Vale ressaltar que, nos quadrinhos, o Power Broker é quem dá o soro do super soldado para o agente invernal, para o agente americano e para o Battlestar. Ele dá poder para os dois. Então é possível que esses dois acabem esbarrando com ele, recebendo o poder dele, ou que eles já tenham passado por isso e ninguém saiba. Tá? Vale ressaltar isso. Além disso, a gente tem como é que eu posso dizer? A gente tem esse showdown em Madripoor, né? Onde eles vão atrás do Nigel, né? Que é o cientista que cuidou de tudo, e mostra que ele foi apagado com o blip e voltou. E quando ele voltou, ele criou o soro. E que ele em si não é um cara malvadão, ele só é um cientista. E como a maioria dos cientistas, ele é obcecado com a obra dele. E ele quer que aquela obra dele se conclua, que ele consiga fazer aquele alvo de obsessão dele. O Zemo, obviamente, ele é um cara anti-poderes, né? Então você vê claramente a atitude dele de matar o cientista como algo que tinha que ser feito mesmo que ele se fudesse por isso. E entendo o ponto dele, depois de tudo que ele passou. Coisas importantes a mais desse episódio. Aparentemente a Sharon também tem outras alianças, que vão dar outras vertentes para a história. Eu acho que ela tem muito mais contato com o Power Broker do que pareceu ter. Tá? Eu acho que o Zemo vai acabar sendo traído pelo Bucky e pelo Sam e entregue para Wakanda em algum eventual momento. Porém, eu acho que ele vai conseguir fugir e isso vai gerar um ressentimento da parte dele contra eles, justificável também. Acho que ele vai ficar ressentido e por isso é que ele futuramente vai virar vilão, antes de voltar a ser herói e fazer parte dos Thunderbolts. Se é que eles vão trazer os Thunderbolts para MCU, né? A gente sabe que o Zemo é uma representação e inclusive ele com a máscara foi incrível, foi excepcional. Além disso, a gente tem a questão da Carly, novamente, sendo mostrada como uma pessoa que tem muitas emoções, que é uma pessoa muito emocional, muito baseada nas emoções dela. E por ela ser baseada nas emoções dela e nessas coisas, ela acaba tomando decisões muito impulsivas. Ela não é uma pessoa que planeja muito bem as coisas, ela não revela os planos para os outros. Tanto que ela explode o carro, mata todos os soldados que estavam dentro do prédio, e sem consultar e nem contar para ninguém. Não sabemos se isso é um efeito colateral do soro, de deixar ela mais sem freio moral, né? Ou se é um traço de personalidade dela, se é ela mostrando que tá virando mais vilanesca. Além disso, a gente tem o US Agent e o Battlestar aparentemente correndo atrás do próprio rabo, mas mostrando que eles vão tomar alguma medida desesperada. Ou seja, no quarto episódio, provavelmente eles vão ser derrotados. Todos eles juntos vão ser derrotados pelo vilão, porque eles vão estar conflitando. Vai ter um grupo com Sam Falcão, ele mesmo, né? Sam, Bucky e Zemo. Outro grupo, Capitão e Battlestar. E todo mundo vai estar querendo fazer do seu jeito e querer a glória pra si. E aí eles vão cair na porrada e vão acabar perdendo. Tipo, todo mundo vai perder. E por todo mundo perder, eles vão ter que se reinventar. E inclusive eu acho que algo deve acontecer com o US Agent. Ele deve ser talvez levado pelo Power Broker e receber poderes, experimentos e coisas do tipo. E o escudo deve ficar para trás, e por isso que o Sam deve assumir o escudo e finalmente virar o Capitão América, que ele deve treinar no 5º episódio para assumir no 6º e no derradeiro episódio o manto. Além disso, a gente tem na reta final do episódio o que eu tinha acabado de falar sobre a traição para Wakanda, né, de levar o Zemo.
em que o Buck vai sozinho, porque o Buck é o lobo branco, né? Ele ficou aquele tempo em Wakanda, então é possível que ele tenha passado por outras coisas e criado outros laços. Por ele ter criado outros laços, ele agora tá atrás de se redimir também, porque ele participou diretamente da morte do Rei T'Chaka. E ele agora ele pode estar tentando entregar o Zemo com a chance dele limpar a ficha de vez e dar algum conforto para o povo de Wakanda. Como eu disse, eu acho que o outcome dessa situação, né, o final dessa situação vai ser aquilo que eu tinha falado. Eles vão traí-lo, ele vai conseguir escapar, ele vai conseguir fugir de alguma maneira. E depois de fugir de alguma maneira, ele vai ficar muito puto e por conta disso ele vai falar, viu, dá pra confiar em herói é tudo filho da puta. E aí ele vai continuar virando o Barão Zemo que conhecemos nos quadrinhos e ter uma puta de desenvolvimento e curva até ele virar o dos Thunderbolts. Então é possível que o US Agent ele eventualmente vire vilão nessa série ainda, antes de voltar a ser ele mesmo, se assumir o nome dele. Esse episódio foi interessante, as cenas de ações foram bem coreografadas, os efeitos estavam no ponto. A trilha sonora desse episódio estava muito legal, estava muito boa, conduz a gente muito bem. E por conta disso, eu acho que a série continua boa. Eu mantenho o meu 8, acho que é exagerado aumentar a nota acima disso, acho que o 8 ainda está válido. Ela está seguindo exatamente o que eu esperava que ela seguisse, ela não me surpreendeu, não me fez grandes voltas ou opções. Mas eu estou gostando dos episódios, tá? É importante você, tipo assim, eu dizer, não, mas você não está sendo surpreendido, mas você não está gostando. Não, eu estou gostando. Só não estou surpreso, mas eu estou gostando. Tá bem feito, tá bem legal. E se preparem para o próximo episódio, porque deve ser pesado e provavelmente o Power Broker deve revelar a face dele agora. E se ele terá poderes ou não, diversos. Que imagino que agora ele deve ter modificado alguma coisa da versão dele dos quadrinhos. Mas ele deve continuar tendo poderes, ele não deve ser só um manda-chuva. Ele deve ser um cara que recebeu poderes de diversos cientistas que ele contratou. Eu duvido que ele tenha contratado o cara para fazer o soro do super soldado e não tenha tomado o soro do super soldado. Duvido que ele tenha contratado gente para fazer N coisas e ele não tenha essas armas, equipamentos, adereços, etc. Então ele deve ser um cara super poderoso também. E provavelmente até o momento que ele precisar mostrar os poderes dele, ele vai se deixar passar por fraco. Então, eu não sei até que ponto ele vai ter alguma ligação retroativa com o universo Marvel, sabe? Não sei até que ponto eles vão tentar utilizar ele como uma explicação para coisas do passado também. Mas por hora, é o que temos desse episódio 3. Para mim, uma nota 8. Manteve o tom. Não elevou, não subiu absurdos. E nem desceu. Para mim, continuou naquele patamar. Gostei da atuação do Zemo, acho sensacional, acho que ele entra muito bem no papel, cai muito bem. E minhas expectativas seguem as que eu tinha falado. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido nesse formato bate-papo padrão. E a minha carinha mais perto de vocês aqui. Então é isso. Muitíssimo obrigado. GG.